Que as obras que estão paradas retomem. Querem ressuscitar o que foi cancelado. Ninguém está ressuscitando a RP9. Foi empenhada a palavra do deputado. O deputado vendeu seu voto. Falta transparência. Esses gestos a pagar, eles são claros. Serão fiscalizados, sim. Esse projeto é a maior aberração que tem na casa. Ele revalida recursos do orçamento secreto. Vamos aprovar esse orçamento. Um orçamento que não seja ficção. Esse governo não tem crédito. Puxa vida, que peça bonita de propaganda. O principal debate no plenário da Câmara esta semana girou em torno do projeto de lei complementar que revalida dotações orçamentárias canceladas vinculadas aos chamados restos a pagar não processados, permitindo sua liquidação até o final do ano que vem. Restos a pagar são dotações que passam de um exercício financeiro a outro e se referem a serviços ou obras que não foram pagos ainda. Por lei, restos a pagar não liquidados serão bloqueados no segundo ano após sua inscrição e posteriormente cancelados. O texto da proposta aprovada na Câmara permite a revalidação desses recursos inscritos no período de 2019 a 2022. Segundo o relator da matéria, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, cerca de 40% dos restos a pagar se referem a obras ou serviços que já começaram a ser executados, sendo 1/3 do total destinado à área de educação. De autoria do Senado, o projeto retorna à Casa Alta após ter sido modificado pelos deputados. Muitas vezes, os municípios têm a necessidade de que esses recursos considerados como restos a pagar sejam garantidos, porque há uma série de questões que podem efetivamente dificultar a vida e a execução das obras, dos serviços. Isso é importante porque nós vamos garantir que não haja descontinuidade e que os recursos serão aplicados para levar os benefícios para as comunidades, para as pessoas, para a população que mais precisa. Eu acho que esse projeto é a maior aberração que tem na casa. É a volta do orçamento secreto, é a volta de restos a pagar não processados, é uma volta de restos a pagar lá de 2019, valores altíssimos. O governo federal não consegue pagar as emendas das bancadas atuais. Imagine voltar para pagar recursos que muitos deles não estão nem carimbados ainda, porque são não processados. Esse projeto é uma aberração dessa casa. É fundamental a gente fazer com que as obras que estão paradas retomem. Isso movimenta a economia, isso gera emprego, isso é uma forma também de enfrentar o desperdício do uso de recurso público já investido naquela obra. Agora, isso não pode ser a partir da revalidação de orçamento cancelado a partir de uma decisão do Supremo, que inclusive foi motivada por uma ação do PSOL, por conta de orçamento secreto de dinheiro sem transparência em comissão. Agora querem ressuscitar o que foi cancelado, coisas de 2019 para cá. Isso, assim, faz com que essa casa perca credibilidade, faz com que essa casa passe vergonha, porque é o que eu sinto. Como brasileira, como parlamentar, é vergonhoso esse projeto. Principalmente porque a gente está tratando de 4.300, que é o que trata o projeto, né? Sendo que RP9, emendas de relator, orçamento secreto, corresponde de 2 bi a 3 bi. É vergonhoso. Todo mundo sabe aqui que esse presidencialismo de coalizão ou esse presidencialismo de cooptação em função das dotações orçamentárias fracassou. Isso sim dá origem a desvios de recursos públicos e a orçamentos secretos, orçamentos paralelos. Mas resgatar aquilo que estava na lei. Resgatar essa mudança com base numa lei complementar que pode mudar a outra lei complementar. Resgatar esse apoio para que nós possamos executar esse orçamento, embasados inclusive na Constituição, no artigo 65 e 66,
tarefa nossa. Compreendemos que foram feitos compromissos pelos deputados, com sua base, com os prefeitos, que iniciaram obras que estão inacabadas, ações também que não são apenas obras, e que, portanto, necessitam de que nós possamos zerar essa situação. É claro que eu concordo que orçamento secreto não deve existir e que nós devemos, daqui para frente, ter um outro comportamento. Mas uma vez que foi empenhada a palavra do deputado através da relação com seus prefeitos, com suas lideranças em cada município, não é justo que esta Câmara pegue coisas de 2019, de 2020, de 2021 e cancele justamente no momento em que os municípios precisam. A gente está revivendo um orçamento de maneira ilegal, inconstitucional, sem transparência, pago para deputado que foi feito, que foi colocado cabresto por parte do governo para votar junto com a sua base eleitoral. E olha que eu estou olhando aqui deputados no plenário, que muitos nem se beneficiaram dessa emenda e nem sei por que estão votando a favor, talvez por orientação de liderança partidária. Isso é absolutamente vergonhoso. 4 bilhões de reais, sem a gente saber quem indicou, sem a gente saber por que o governo pagou essa emenda para o deputado, sem a gente saber em troca do que o deputado vendeu o seu voto. Este projeto, ele é bastante nítido ao dizer que as obras ou os convênios, onde haja indícios de irregularidades, serão excluídas da revalidação dos recursos. Nós estamos falando de revalidar recursos de obras que estão já com processo licitatório, que estão em andamento e convênios já firmados para efetivar serviços públicos. O que tiver indícios, aqui se fala indícios, não é o processo já determinado, indícios de irregularidades serão excluídos desta revalidação dos recursos. Nós questionamos não que restos a pagar tenham uma destinação, não vão para ficar embaixo do colchão, mas que haja, nesse caso, em todo e qualquer uso do recurso público, transparência, rastreabilidade, identificação e precisão. Não é porque o recurso não foi executado a tempo que ele, tendo a sua revalidação por projeto de lei, fica legitimado inteiramente. É bom lembrar também que essa proposta é apresentada num cabo de guerra que uma parte do Congresso trava contra exigências não do Supremo, mas da Constituição. Todos aqui sabem, suponho, que dentre os princípios da administração pública estão o da publicidade e o da eficiência. Você, deputado e deputada, estivesse fazendo banheiro na sua casa, uma simples obra, você teve que paralisar, porque as pessoas não poderiam ir lá para sua casa trabalhar e fazer esse banheiro. Você tinha que paralisar, porque você não poderia comprar as mercadorias nos materiais de construção. Você teria que paralisar, porque nós estávamos em pandemia. E quando retornou da pandemia, a mão de obra era outra. Os valores eram outros. É por isso que eu sou a favor desse projeto. Os brasileiros e brasileiras precisam dessas obras. Nós mesmos ajudamos a aprovar e transformar em lei uma medida provisória do governo Lula que abria a possibilidade de renovar convênios que já haviam terminado com escolas que estavam paradas, obras de muitos anos. Mas será, Jaque, que isso é de fato o que esse projeto faz? O problema está em que esse projeto faz mais do que isso. E esse é o problema. Atrás dessa justificativa plausível, que é retomar obras paradas, ele revalida recursos do orçamento secreto. Essa questão que se levanta de orçamento secreto, secreto é aquele que está escondido. Ninguém viu, ninguém sabe. Não é assim. Esses restos a pagar, eles são claros
Os municípios e os estados brasileiros dependem disso para dar continuidade a muitas obras, a muitos procedimentos que estão paralisados. E mais ainda, senhor presidente, o que se faz aqui é apenas sequenciar aquilo que se começou e pelas celeumas desse tal de orçamento secreto ficaram paralisados. Estados e municípios estão sofrendo prejuízo, do tipo assim, a ponte, a escola, as obras, tudo depende desta votação para ser dada continuidade. Ele não trata só de uma questão de restos a pagar, mas ele trata também da aplicabilidade desse recurso em cada unidade federativa, fazendo assim com que o Parlamento brasileiro possa autorizar que esses recursos tenham um impacto positivo nessas políticas públicas que precisam ser implementadas, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser executadas, seja em âmbito federal, estadual e até mesmo municipal. Esse projeto visa resgatar recursos na ordem de 17 bilhões, cerca de 6 bilhões recursos que foram cancelados. Destes 6, pelo menos 3 bilhões cancelados dentro do que nós chamamos e denunciamos como orçamento secreto. Ou seja, foram cancelados por razões legítimas, porque falta controle externo, falta rastreabilidade, falta transparência e um ato jurídico completo, perfeito, cancelou por razões justas, legítimas, estes recursos. Então, esse projeto é, de fato, absurdo, porque ele vai revalidar recursos que foram corretamente cancelados, porque não havia transparência. Valorizamos aqui este PL, de autoria do senador, que, de fato, devolve a possibilidade dos municípios, estados e o Distrito Federal em utilizar esses recursos nas obras necessárias para o povo brasileiro. São aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões de reais em restos a pagar, não processados, que já foram cancelados e agora, com esse projeto aprovado, tem a possibilidade de retornar aos cofres públicos. São recursos que serão fiscalizados, sim. Não dá para aceitar que se esteja debatendo um projeto desse, deputado Afonso Mota, com ditos restos a pagar, que privilegia o Amapá com 11% dos recursos, mais de 500 milhões de reais, enquanto o nosso Rio Grande do Sul, que ainda precisa recuperar a calamidade, vai receber, de acordo com essa tabela, pouco mais de 78 milhões de reais, menos de 2% dos recursos. Muito se falou do Amapá, que muito nos orgulha ter que discutir claramente que nós precisamos utilizar os recursos que estão aplicados. Então, para nós não rasgamos dinheiro. Nós somos um estado pequeno e novo, que tem a necessidade de aplicação de recursos, que está no norte do país com um grau de desigualdade regional que é provada. Tem algum tipo de diferença nesse aspecto? Nós temos aqui uma realidade regional desigual. Nós estamos revalidando parte do orçamento que tinha sido cancelado em 2019, 2020, 2021 e 2022. Eu sei, era na pandemia, verbas que já estavam definidas, decididas e sobre todos os aspectos estavam empenhadas, muitas contratualizadas, algumas já sendo licitadas. Então é justo que que esses recursos sejam liberados, sejam pagos, as obras sejam feitas, para evitar que se perca tempo. Nós não tenhamos que repetir tudo isso, começar tudo de novo. Nos restos a pagar, com todo respeito, não é? Porque tem obras também que poderiam sim ser executadas nos restos a pagar e emendas republicanas, as impositivas, deputado Danilo. Mas 53% nós estimamos são da figura do RP8 e RP9. Para corrigir esse projeto, tem que cair RP8 e RP9. Só que isso foi a emenda do PSOL que não foi admitida pela mesa. Todas as preocupações são corretas, que não vou desmerecer ninguém. Só que tem algumas questões que precisam ser melhores entendidas. Por exemplo, ressuscitar a RP9. Ninguém está ressuscitando a RP9. Até porque o encaminhamento
o encaminhamento das emendas agora já foram modificadas a partir da Lei Complementar 210, do deputado Duarte Júnior, que foi votada no final do ano passado. E em resposta, inclusive, às indagações feitas pelo ministro Flávio Dino. Então, todas as emendas agora precisam do encaminhamento, precisam de assinatura. O que foi modificado foi na construção do orçamento do ano que vem, quando mudaram a instrução normativa número 1. Esse é o erro. Não do que nós estamos votando com relação aos restos a pagar. Na semana em que se comemoram os 40 anos da redemocratização no Brasil, o Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária para este ano. Pendente de análise desde o último mês de dezembro, a aprovação da LOA sofreu atrasos devido a questões políticas, como a decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, de suspender a execução das emendas parlamentares ao orçamento. Na semana passada, o Congresso aprovou novas regras para a apresentação e indicação dessas emendas, ajudando a destravar o impasse. O orçamento para este ano prevê superávit de 15 bilhões de reais, maior do que os 3,7 bilhões previstos originalmente no texto do Poder Executivo. A matéria agora segue para a sanção presidencial. Hoje, me parece que nos principais portais de notícia estava lá. Vamos votar um orçamento com um superávit de 15 bilhões de reais. Puxa vida, que peça bonita de propaganda. Mas essa mesma peça mostra, por exemplo, que no programa Pé de Meia, que o governo bate bombo, faz alarde, estardalhaço, faz propaganda, de uma previsão de 12 bilhões, aporta apenas 1 bilhão de reais. Ou seja, faltam 11. Nobre senador Zequinha Marinho. Esse superávit já caiu para 4. Nós temos mais 15 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, que será fundamental para impulsionar esse programa. Nosso governo, apesar de ter um arcabouço que limita os gastos e apesar de conviver com uma taxa de juros absurda, tem feito com que esse país cresça, se desenvolva e a renda seja distribuída. Então, vamos aprovar esse orçamento, porque esse orçamento vai impulsionar o desenvolvimento do país. 26 bilhões de reais só para a Justiça do Trabalho. Vamos comparar com o orçamento da Segurança Pública para o Brasil inteiro? 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa quase o dobro do que a Segurança Pública no Brasil inteiro. Custo deste Congresso Nacional, 14 bilhões de reais. Para deputado e senador pagar os seus salários dos seus assessores, as suas passagens, a sua gasolina, o seu carro, a sua segurança. Um gasto maior do que a maior parte dos ministérios do governo. Cortes do orçamento da Lei Aldir Blanc. É uma pena. 3 bi, se não me falha a memória. Se não houver nenhum remanejamento, se inviabiliza a própria execução da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista dos trabalhadores, das trabalhadoras da cultura, dos fazedores de cultura no nosso país. A gente tem cortes, por exemplo, na Secretaria das Periferias, num programa que é um programa para redução de riscos num cenário de colapso climático. Lembre-se, o Brasil vai sediar a COP30 esse ano, corte de orçamento no Ministério do Meio Ambiente, corte de orçamento para combate e prevenção aos incêndios, corte no orçamento para ações de combate à violência contra as mulheres. Então, é isso que esse Congresso Nacional sinaliza desta casa para fora, para todas as mulheres, e a questão da sobrevivência, enfim, das futuras gerações do nosso país. A gente faz pedalada aqui, olha, existe aqui uma contabilidade criativa no Fundo de Reforma Tributária que quer jogar para o próximo governo na bomba, e ninguém está falando nada, está tudo bem. Não colocaram o pé de meia no orçamento. Oi! Eu votei a favor do pé de meia, acho um programa ótimo, sou da frente da educação, mas pé de meia tem que estar dentro do orçamento. Por que não colocaram dentro? Eu quero perguntar para o governo.
vive do orçamento paralelo. A gente vê que áreas preciosas, que são de ministérios, que são controlados pelo Centrão, preciosas para quem, afinal de contas, ou mesmo do orçamento secreto, segue sem nenhum tipo de ajuste, muito pelo contrário, são cada vez mais beneficiados. Ao mesmo tempo, bom, que ontem teve uma reunião do Banco Central que subiu mais uma vez 1% na taxa de juros, que isso significa 55 bilhões de reais a menos disponíveis para investir nas áreas sociais. Acabou de acontecer isso, ao mesmo tempo que se vota um orçamento que corta diretamente dessas áreas que precisavam ser, na verdade, valorizadas. A saúde sai de 214 bi no ano passado para 228 bi esse ano. É um aumento de 13 bi, 6,4%, portanto, acima da inflação. Nós queríamos mais, mas o aumento está acima da inflação. A educação sai de 108 bi para 113 bi, um aumento de 4,8%. Um pouquinho só acima da inflação, mas tem um aumento. Mas as emendas parlamentares saem de 33 bi, as impositivas, estou falando só das impositivas, de 33 bi para 39 bi. O aumento das emendas impositivas é maior do que o aumento do orçamento da educação. Isso é um absurdo. Um aumento de 16%. Fato é, estou vindo aqui, presidente Alcolumbre, em nome de vários outros colegas que não receberam pagamento de suas impositivas no ano passado. Esse governo não tem crédito. Nós só não vamos obstruir, só não vamos fazer daqui para frente pedido de votação nominal se o deputado Aguinaldo Ribeiro, como líder da maioria, e Vossa Excelência, assinar o cheque em branco de novo. Nós não podemos ter um parlamentar, independente do seu voto, que receba a liberação dos recursos, e outro do lado que não receba porque votou contrário este ou aquele governo. Isso é uma forma de proteger a independência e a autonomia do parlamento brasileiro. E eu vivenciei um tempo aqui, onde as liberações de recursos das emendas não impositivas eram definidas conforme cada votação no parlamento brasileiro. Quando se fala em emenda parlamentar, quando se fala em investimento, emenda de bancada, emenda de comissão, a gente fala muito de RP2 aqui, mas nós temos que compreender, sobretudo, que somos um país continental, que temos necessidades diferentes em cada região do nosso país, mas que o orçamento é um só, e que esse orçamento precisa representar essa necessidade de todo o povo brasileiro. E aí é importante a gente ter um orçamento que não seja ficção. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. No Brasil, nós construímos nossa história com um espírito de conciliação que nos une sempre nos momentos da maior dificuldade. E eu devo dizer que participei muitas vezes desses momentos aqui nesta Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal. Esse espírito é sempre encarnado por um líder. E nós devemos recordar que naquele tempo, há 40 anos atrás, a história do Brasil tinha construído ao longo do tempo este líder que era Tancredo de Almeida Neves.